Donald Trump é o Anticristo parte 4, a agenda oculta. Satanás não é onisciente, ele tem plano A, tem plano B, tem plano C. Se um desses planos derem errado, ele parte pro próximo, mas tem uma data limite para essa agenda se cumprir. E a data limite é 2023. A agenda começa em 2023 e vai até 2030. Por isso tem a Agenda 2030 da ONU, juntamente com o Pacto da ONU. Se você for olhar a Agenda 2030 da ONU, é um mundo perfeito, onde tem paz, harmonia e justiça para todos. Mas esse mundo não se aplica a 8 bilhões de pessoas, é impossível. Por isso, eles querem diminuir a população para 100 mil habitantes. Tanto é que um dos mandamentos das Pedras da Geórgia é reduzir a população para 500 milhões de habitantes. Mas eles querem reduzir bem menos do que isso. Ninguém sabe quem criou as Pedras da Geórgia, mas provavelmente foi um maçom. Nem todos desses 100 mil que restarem são satanistas, mas alguns serão que vão trabalhar para essa seita e ajudar a reconstruir e a repovoar a humanidade novamente com a sua descendência corrompida. Eles vão reduzir a população com pandemias e guerras. Na agenda deles, a gente tem que passar por 3 pandemias. A primeira já passou, que foi a da Covid. A Covid foi um teste, como se fosse um ensaio para o grande espetáculo, o grande show que vai acontecer, que são as próximas pandemias. Eles testaram como a humanidade iria reagir em meio a uma pandemia. Se seria obediente, se tomaria a vacina, se obedeceria às regras de reclusões. Eles testaram a humanidade com a Covid. A segunda pandemia é muito pior do que a Covid. Vai matar bem mais pessoas e mais rápido. E muito provavelmente ela vai vir em 2025, como a capa da The Economist que a gente viu fala que vai acontecer. Pode perceber que do lado da vacina tem o continente africano, dando a entender que será de lá que vem o vírus da próxima pandemia. Eu falei para você ficar de olho na Mpox, porque ela também vem da África, mas surgiu um vírus desconhecido no Congo, que também fica na África, para caso você seja burro. E esse vírus matou 200 pessoas em 2 semanas. Isso é um número alarmante e isso bate com a próxima pandemia, porque ela terá que matar mais pessoas e bem mais rápido do que a Covid, como eu falei. Essa nova pandemia deveria ter vindo em 2024, como eu falei, há um ano antes. Mas eles adiaram, provavelmente por causa das eleições dos Estados Unidos de 2024. Como eu disse, eles não são oniscientes. Alguma coisa deve ter dado errado e eles provavelmente devem ter adiado. Mas muito provavelmente essa nova pandemia vai vir em 2025. No começo desse ano, a Anvisa proibiu o álcool 70%, dando a desculpa que ele é inflamatório. Mas isso é mentira. Eles proibiram porque o álcool 70% ajuda a combater o vírus. E eles não querem que você se proteja, porque eles querem te matar. Então já fica a dica, se você achar álcool 70%, compra imediatamente, o mais rápido possível e estoca. Se na sua cidade ou região não tiver álcool 70%, então faça assim. Pega um recipiente de 1 litro e coloca 25 ml de água sanitária. Isso dá meia xícara de café. Depois coloque 1 litro de água e agite rotulamente e armazene em um armário fechado. Não terá o mesmo efeito que o álcool 70%, mas vai quebrar um galho. Então, provavelmente vamos entrar em pandemia, muito provavelmente no primeiro trimestre de 2025. Então, faça isso que eu recomendei a você. Eu não posso afirmar que essas coisas vão acontecer porque eu não estou no controle dela, mas tem 90% de chances de acontecer, como já está acontecendo. Porque o calendário já está acontecendo. 90% do que eles planejaram para acontecer até agora está acontecendo. Essa segunda pandemia será muito mais letal do que a Covid, como eu falei. E ela surgirá em 2028, no mais tardar em 2029. Em 2028 começa a grande tribulação. Nesse momento estamos vivendo a primeira parte da tribulação. De 2028 para frente vai piorar bem mais. E eu já sei qual vai ser o vírus da terceira pandemia. Será um vírus criado em laboratório por cientistas chineses, usado a partir da cepa da Covid.
Esse vírus matou 100% dos ratos humanizados. E se esse vírus se espalhar para a população, ele vai matar 100% da população. Ah, mas Andolinho, por que eles soltariam um vírus para matar eles mesmos, sendo que eles querem se salvar para herdar a humanidade? É aí que tá, meu amiguinho. Eles não vão morrer com essas pandemias, porque eles têm a vacina que vão salvar a eles. Essas vacinas que eles mandam para o público não é a mesma que eles usam. Essa vacina que você tomou da Covid, ela não mata o vírus, ela incuba ele. E após 3 anos ele é solto e te mata por um ataque cardíaco. Olha que legal. Tanto é que em 2023 aumentou muito a porcentagem de morte súbita por causa das vacinas da Covid. É óbvio que não vai ser todos que tomaram a vacina que vão morrer desse jeito, porque isso seria muito suspeito. Mas vamos dizer que uma boa parte iria morrer por causa dessas vacinas. Eu sei que isso é papo de teórico negacionista, mas eu não posso fazer nada se essa é a verdade. Você se lembra das capas da The Economist? Então, tem uma que fala sobre o mundo em 2021 que foi postada em 2020. Note que nela tem uma vacina, só que ela está na cor verde. E o que a cor verde remete em cartoons e em desenhos? Remete a veneno. Então o veneno está nas vacinas. E na capa da The Economist de 2025, a vacina está na cor vermelha. E a cor vermelha remete a sangue, remete à morte. Por isso, quando surgir as próximas pandemias, não tomem a vacina, principalmente a da Pfizer. A Pfizer está ligada a essa seita e ela é completamente satanista. Como eu falei, a agenda se inicia em 2023. E voltando para as capas da The Economist, tem uma capa lançada em 2020 que se chama A Próxima Catástrofe. Você pode ver que tem um relógio marcando 3 minutos para meia-noite. Ou seriam 3 anos para a meia-noite. 2020 mais 3 anos dá 2023, que é quando essa agenda se inicia. Praticamente tudo que está nessa capa aconteceu em 2023. Tem um pinguim em cima de uma prancha, dando a entender que as geleiras derreteram por causa do aquecimento global. E em 2023 foi o ano mais quente da história. A gente saiu do aquecimento global e fomos para a ebulição global. Também tem um sol com uma explosão solar. E em 2023 a gente teve a maior explosão solar desde 2017. E ela foi chamada de classe X. Também tem um vulcão em erupção. Em 2023 teve aquele vulcão que explodiu no Havaí. Você se lembra? As pessoas precisaram sair de lá nadando no mar. Parecia um cenário apocalíptico. Você vê que tem uma explosão de bomba e uma família sentada usando máscara como se estivesse em uma guerra. E eu nem preciso falar da guerra que houve em outubro de 2023 entre Israel e Hamas, né? Tem um menino sentado e na blusa dele tem um símbolo. Esse símbolo se chama Cruz de Nero. A Cruz de Nero foi utilizado pelo imperador romano Nero para zombar dos cristãos. Ele crucificava os cristãos de cabeça para baixo. Esse símbolo é o símbolo do anticristo. Esse símbolo também é chamado de pés de galinha, porque a cruz parece um pé de galinha. E o círculo em volta da cruz representa o inferno. Esse símbolo é uma zombaria ou uma profanação à crucificação de Cristo. Esse símbolo representa a paz sem Cristo. Quando aconteceu essa guerra entre Israel e Hamas, eu postei nos stories que essa guerra iria fazer o Trump voltar à presidência e trazer a paz. Há um ano eu estou falando que o Trump iria voltar, trazer a paz e dizendo que ele é o anticristo. Eu falei isso um mês antes da The Economist postar essa capa ligando o Trump à pomba da paz. Não porque eu sou um profeta ou novo Nostradamus, a babavanga, mas porque eu conheço o calendário e estou expondo para vocês. Mais uma prova que eu conheço a agenda deles. Em agosto desse ano eu tive essa conversa com um amigo meu. Posso te contar uma coisa que provavelmente vai acontecer tirando a pandemia? Pode. No final desse ano, pro começo do ano que vem, Israel terá que ser atacado pelo Irã. O dono de Trump vai vencer as eleições e trazer a paz mundial e a paz entre Israel e Palestina. Que Deus não permita isso. Então, né, como é que eu posso te explicar? Pelo visto, aconteceu, né? Ele deu uma permitida aí. A gente não pode impedir o apocalipse. O que tiver que acontecer, acontecerá. Note que eu falo provavelmente na conversa, porque eu não posso afirmar empiricamente que vai acontecer, porque eu não estou no controle dessas coisas. Mas tem 90% de chances de acontecer como aconteceu. O Irã atacou Israel, como eu falei.
Eles têm bunkers espalhados no mundo inteiro para quando acontecer o apocalipse, eles possam se salvar. Eles acreditam assim: Cristo vem, leva a sua igreja e eles ficam para herdar a terra. E os que restarem que não forem úteis para eles, eles irão matar com guerras e pandemias. E irão se esconder em bunkers quando acontecer a vinda de Cristo e a grande tribulação. Tanto é que João fala em Apocalipse 6 que os ricos e poderosos se esconderão em cavernas e nas rochas das montanhas. João não sabia o que era um bunker, porque isso não existia naquela época. Então ele viu os ricos e poderosos se escondendo nos bunkers e descreveu como cavernas. Existem 5 maiores bunkers que irão suportar 20.000 pessoas cada, com uma capacidade de sobrevivência por até 10 anos. E esses bunkers são gigantescos. São verdadeiras cidades com altíssima tecnologia e construções faraônicas. E eu vou dizer a localização desses 5 maiores bunkers. O primeiro está aqui no Brasil, na Serra do Roncador. Mesmo se você for procurar ele, você não vai achar. Ele está bem escondido. O segundo está na Área 51. Pois é, eles não escondem alienígena lá, é outra coisa que você não faz nem ideia. Essas aparições de drones que está tendo lá nos Estados Unidos não são ETs, tá? São armas militares que estão escondidas na Área 51, não são construções alienígenas. São construções inspiradas no Nikola Tesla. Tesla já criou um protótipo de disco voador, e o Adolf Hitler se apropriou dessa ideia e também fez um. Então esses OVNIs ou drones são armas militares. Provavelmente, no meu entender, no meu achismo, eles estão fazendo isso para caso aconteça algum arrebatamento secreto, eles possam colocar a culpa nos ETs. Mas isso é mentira, tá? O terceiro está embaixo do clube de golfe do Donald Trump. E esse bunker é onde eles fazem reuniões todos os anos para colocar em pauta os planos da agenda. Antes, eles faziam em sítios como o Bohemian Grove. Você conhece o Bohemian Grove? Onde tem aquela estátua gigantesca da coruja. A coruja significa conhecimento, mas a coruja é um animal noturno, então seria conhecimento da noite, conhecimento das trevas, conhecimento do oculto. Você pode encontrar a coruja na nota de $1. Ela é um animal bem esotérico. Depois assista o vídeo do JJ sobre o Bohemian Grove. Esse lugar era um verdadeiro culto de magia negra, onde o ex-presidente e um dos 9 para ser o anticristo, Ronald Reagan, fazia parte dele. Agora as reuniões acontecem embaixo do clube de golfe do nosso desquerido anticristo. O terceiro bunker está na Alemanha, embaixo da chancelaria de Adolf Hitler. Hitler não fez esse bunker pensando no apocalipse, tá? Hitler foi só um protótipo do que seria o anticristo. É como se ele fosse a versão beta do anticristo. O Trump é 1000 vezes pior do que o Hitler. Só que ele não se revelou ainda porque ainda não é a hora. Mas deixa o mundo dar poder ao Trump para você ver o que ele vai ser capaz de fazer. O quinto bunker está embaixo do Kremlin, na Rússia, em Moscou. E esse bunker é gigantesco e tem uma estrutura faraônica nele. Esses são os 5 maiores bunkers onde eles irão se esconder. Se lembra do número 5? Pois é, guarde bem esse número. Em 2025 está previsto na agenda dele que a guerra continue um pouco para que o Trump traga a paz até meados da primavera de 2025. Que a primavera começa em setembro, no mês 9. Se lembra do número 9 que eu falei que era o número do diabo? Pois é. Até esse mês tem que haver uma falsa paz, depois haverá guerra. Também está previsto para 2025 que venha o próximo Papa, que dará total apoio ao anticristo. Esse Papa é o falso profeta, que é a segunda besta do apocalipse. Então o Papa Francisco tem que sair em 2025. Ou ele vai renunciar ou ele vai morrer. Ele tem que sair ou por bem ou por mal. Se ele não renunciar nem nada, vão matar ele e dizer que foi causa natural ou um acidente. O atual Papa disse que iria fazer um ritual que iria abrir 5 portais. Olha o número 5 aí de novo. Para você que não lembra, o número 5 representa o pentagrama, a estrela de 5 pontas. Eles são muito cabalísticos e se apegam muito na numerologia. Por que será que o Papa vai abrir 5 portais esse ano, hein? Para a vinda de quem?
que ele vai fazer isso? Justamente quando o Trump vai assumir o poder? Vocês não acham isso muito estranho, não? Em 2026 tem que ser implantado o grande reset. Depois dá uma estudada sobre o que é isso. E todo mundo vai ter que aceitar o grande reset. E ainda em 2026, na primavera, de novo mês 9, terá que ser implantado a marca da besta. Eu acredito que seja uma coisa mais espiritual, uma coisa mais simbólica, porque ela terá que ser implantada na mão direita ou na testa. A mão direita representa poder e apoio, e a testa representa consciência por causa do cérebro. Então, aceitar a marca da besta seria eu conscientemente dar poder e apoio ao anticristo. Mas, portanto, todavia, se por acaso o Donald Trump ou o novo governo vier com papo dizendo que você tem que colocar uma coisa em você, que você tem que injetar uma marca, ou um chip ou alguma coisa assim, não aceite sob nenhuma hipótese. Você vai sofrer muito, vai sofrer retaliações, vai sofrer ameaças, vai sofrer tudo. Você não vai nem poder nem comprar, nem vender. Mas por favor, não aceite, pelo bem da sua alma, não aceite. Eu te garanto que se você recusar até o fim, a recompensa no final vai ser gloriosa. Eu garanto isso a vocês. Não aceitem nada do que o Trump falar pra vocês. Não aceitem. Eu não acredito que vai existir uma moeda mundial. Eu acredito que vai existir um meio de pagamento mundial, tipo o Drex, que é aqui do Brasil, que vai chegar em 2025. O Drex é uma moeda digital que provavelmente vai substituir o papel moeda. E ele vai rastrear todas as suas transações. Você vai pagar imposto automaticamente. E se, por exemplo, um juiz der ordem para você não poder comprar fora da sua cidade, você não vai poder comprar. Se ele der ordem para bloquear a sua conta, você não vai poder nem comprar, nem vender. É assim que vai funcionar a marca da besta. O Drex é somente aqui pro Brasil, mas eu acredito que esse modelo de pagamento vai se expandir para os outros países, não com o nome Drex, mas com nomes diferentes, dependendo de cada país. Hoje tudo tá digital, é bem mais difícil o uso do papel moeda como era antigamente. Então, se possível, guarde um pouco de dinheiro em espécie. Tá bom? No final de 2026 até o primeiro trimestre de 2027 está previsto na agenda deles que o terceiro templo seja construído. Se lembra da moeda do Ciro onde o Trump está? Atrás dele tem o terceiro templo dos judeus e uma pomba da paz. Trump dará ordem para que o terceiro templo seja construído nesse período. Terá que acontecer uma guerra em Israel para que o mapa de Israel seja redesenhado e o Trump possa construir o terceiro templo. Mas essa guerra não será uma guerra mundial ainda. Quando o terceiro templo for construído, o Trump se assentará nele e o profanará e se proclamará como um deus. E os judeus não irão aceitar mais o Trump como Messias, porque nenhum Messias pode se proclamar Deus. Por isso que os judeus não aceitaram Jesus. E isso acontecerá no final de 2027 para o começo de 2028. E é aí que começa a grande tribulação. O Trump não vai aceitar não ser reconhecido como um deus pelos judeus e dará ordens para perseguir os judeus. O antissemitismo vai aumentar muito, como já está aumentando desde 2023, por causa da guerra entre Israel e Hamas. Quando aconteceu essa guerra de 2023, parecia que a gente foi para 1940. Tinha suástica pintada, tinha a estrela de Davi pichada em casas de judeus para identificar que ali tinha um judeu, para alguém ir lá e matar. Foi uma loucura. Então, em 2028 vai aumentar muito o antissemitismo. O Trump dará ordens para os judeus serem perseguidos e é aí que começa a terceira guerra mundial. Os judeus serão perseguidos juntamente com aqueles que não aceitarem as ordens de Trump. Em 2028, o anticristo estará no auge do seu poder. Todas as nações irão se curvar para ele e o obedecer. A terceira pandemia será solta para aniquilar todo mundo e eles irão se esconder em bunkers. Em 2030, encerra o calendário satânico e se cumpre o calendário 2030 da ONU. Então temos entre 2030 a 2033 para Jesus voltar. É claro que ninguém sabe o dia e a hora da vinda de Jesus, mas Jesus disse que pelos sinais a gente saberia que o tempo está próximo. Então por esses sinais temos essa janela temporal de 2030 a 2033 para Jesus voltar. Ninguém sabe com quantos anos Jesus morreu, mas estudiosos especulam que foi entre 30 a 33 anos que Jesus morreu.
morreu. Então 2030 a 2033 fará 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou. Por isso essa é a data perfeita para Jesus voltar, porque fazem 2000 anos que ele morreu e ressuscitou e que se cumpriu a agenda do anticristo e os 7 anos de tribulação. Os cientistas postaram um relógio que se chama o relógio do juízo final, que marca 90 segundos para o fim da humanidade. Eu fiquei pensando, e se esses 90 segundos forem na verdade 90 meses? Sabe quantos anos dá 90 meses? 7 anos. 7 anos da tribulação de Apocalipse e do livro de Daniel. Eles postaram esse relógio em 2024. 2024 mais 7 dá exatos 2031. Um ano após se cumprir a agenda desses Néfilins, que acham que vão herdar a Terra. Um ano após se cumprir a agenda 2030 da ONU. Lembre-se do que eu falei, não existe coincidências, principalmente com relação a isso. Essa é a agenda oculta deles. Como eu falei, não posso afirmar que essas coisas vão acontecer, mas tem 90% de chance de acontecer, porque já está acontecendo e a agenda já está se cumprindo. E para finalizar eu digo, ame o próximo como a ti mesmo. Ame até o seu inimigo, perdoe ele e o abençoe sempre. Dê a outra face e ande humilde e manso sempre. Estoquem lanternas, velas e fósforos. Estoquem água e, se possível, estoquem comida também. Tenham uma reserva de dinheiro em espécie. Se tiver na sua cidade, estoque álcool 70%. Não aceite nenhuma regra imposta do governo do Trump. Essa é a hora de você virar um verdadeiro anarquista. Não aceite a marca dele, não obedeça e nem o apoie em nada. Tomem cuidado com as vacinas das próximas pandemias. Combata o bom combate, cumpra a sua carreira e guarde a fé. É isso. Deus abençoe vocês e o protejam. Nos veremos em breve, com vestes brancas e palmas nas mãos. Desfrutaremos de um enorme e glorioso banquete. E finalmente iremos encontrar a paz e a felicidade verdadeira. Maranata e amém.